Olá a todos, eu me chamo Gutenberg, aluno de mestrado da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu vou estar apresentando um trabalho de qualificação intitulado Uma taxonomia de faltas para aplicações baseadas em microserviços. Trabalho orientado pela professora Valéria Lely e co-orientado pela professora Rossana Andrade. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à banca por ter aceitado o convite para participar desse trabalho. E aqui eu já começo com uma agenda da nossa apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a introdução e trabalhos relacionados. Em seguida eu vou estar apresentando a metodologia desse estudo. Vou apresentar também alguns resultados já encontrados e a taxonomia proposta, taxonomia de faltas proposta. Por fim, eu vou apresentar um pouco do cronograma e próximos passos e também as considerações finais. Então, primeiramente, contextualizando um pouco, atualmente as aplicações baseadas em microserviços vêm sendo largamente utilizadas pela indústria. Isso porque essas aplicações que são baseadas em microserviços, ela apoiam um estilo arquitetural que permite que uma organização ela descentralize as suas aplicações, ou seja, ela permite que uma aplicação ela seja distribuída em vários microserviços, onde cada um desses microserviços eles são individuais, ou seja, têm suas responsabilidades específicas e são independentes entre si. Então aqui eu trouxe também uma figura para complementar essa definição. Aqui a gente pode ver um comparativo entre a arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviços. Então, por um lado, a gente tem aqui a arquitetura de monolítica, onde ela consiste em apenas um único bloco, né? Onde esse único bloco ele agrupa várias camadas e tem acesso ao banco de dados. Enquanto que na arquitetura de microserviços, a gente já tem algo mais descentralizado e dividido. Então, a gente tem vários microserviços que se comunicam entre si e têm suas responsabilidades independentes, o que faz com que essa arquitetura de microserviços ela seja bem mais escalável e bem mais fácil de se manter quando a gente compara ela com a arquitetura monolítica. Por ser uma arquitetura descentralizada, a arquitetura de microserviços traz algumas complexidades, algumas tarefas. Então, como exemplo de tarefas que a gente pode citar é a injeção de faltas e o debug. Então, por exemplo, quando a gente compara essas duas tarefas com a arquitetura monolítica, na arquitetura monolítica elas vão ser bem mais fáceis. Por quê? Porque na arquitetura monolítica, como a gente tem apenas um bloco, a gente só vai lá nesse bloco e injeta uma falta, por exemplo, ou então insere um breakpoint em no código e já consegue realizar essas tarefas. Por outro lado, na arquitetura de microserviços, por ter vários microserviços, normalmente as aplicações baseadas em microserviços têm vários microserviços, então essas duas tarefas elas se tornam bem mais complexas, porque a gente tem que saber exatamente qual é o microserviço que a gente pretende injetar uma falta ou fazer o debug. E essas tarefas elas estão relacionadas com algumas atividades, tais como a atividade de teste de software e a atividade de tratamento, tolerância, recuperação e prevenção de falhas, o que faz com que essas atividades também se tornem mais complexas. E dentro dos vários tipos de teste, a gente tem o teste baseado em faltas, que é um teste que ele tem o objetivo de demonstrar a ausência de algumas faltas já pré-definidas em um determinado sistema. E esse teste baseado em faltas, ele tem algumas técnicas, onde essas técnicas normalmente elas se baseiam naquelas tarefas que eu apresentei anteriormente, ou seja, na injeção de faltas e no debug. E algumas dessas técnicas mais comuns dentro do teste baseado em faltas é a predição de erros, né, onde consiste como se fosse um método uma técnica, né, que consiste em tentar antecipar um determinado número de faltas baseado no histórico de faltas que já ocorreu anteriormente, enquanto que a segunda técnica, que é o teste de mutação, ela consiste na criação de vários mutantes, ou seja, os mutantes, quando eu falo mutantes, eu me refiro a cópias do código original com algumas faltas injetadas nela, para que a gente possa validar uma determinada suíte de teste. Então, qual seria a importância de uma taxonomia de faltas nesse contexto, né? Primeiramente, uma taxonomia, né, ela pode ser considerada como um esquema de classificação que permite a definição e a descrição de alguns termos que são relacionados a uma determinada área de conhecimento. E uma taxonomia de falta, ela é projetada para que a gente possa ter algumas categorias, onde essas categorias elas são representadas por um conjunto de valores que caracterizam uma determinada falta.
E também essas categorias elas podem ter relacionamento e dependências entre si. Então, como exemplo de taxonomias de faltas, a gente pode citar aí uma taxonomia de faltas para sistema baseado em eventos e uma taxonomia de faltas para redes wireless. Bom, então agora eu vou apresentar um pouco sobre os trabalhos relacionados, mostrar as principais diferenças, principais semelhanças entre os trabalhos relacionados e este trabalho. Então, eu trouxe essa tabelinha aqui para poder apresentar e discutir um pouco sobre os trabalhos relacionados. Nós identificamos aí 4 trabalhos relacionados com o nosso. E a gente viu que todos esses trabalhos eles propõem algum tipo de taxonomia, mas nem todos propõem uma taxonomia para aplicações baseadas em microserviços. Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, o trabalho de Wasson, ele propôs uma taxonomia, mas foi de issues, no contexto de aplicações baseadas em microserviços. Já o trabalho de Ambatova, ele propôs uma taxonomia de faltas semelhante à nossa, só que foi no contexto de Deep Learning. Os outros trabalhos de Avicyennes e de Buia proporam também alguma taxonomia, mas também em contextos que não eram de aplicações baseadas em microserviços. Então a gente viu que existia um gap e que a gente poderia trabalhar aí na construção de uma taxonomia de faltas e no contexto de aplicações baseadas em microserviços. Então a gente elaborou uma proposta onde o objetivo dela é propor uma taxonomia de faltas para aplicações baseadas em microserviços, para apoiar a tarefa de teste, as tarefas de testes que necessitem de injeção de faltas, e definimos também alguns objetivos específicos, tais como identificar faltas para aplicações baseadas em microserviços através de um mapeamento sistemático, disponibilizar uma taxonomia de falta baseada nas faltas identificadas, estruturando elas em categorias, criar um website e disponibilizar essa taxonomia de faltas online para os interessados, como desenvolvedores, testadores, arquitetos e também pesquisadores, e também validar e refinar a taxonomia de falta proposta para aplicações baseadas em microserviços. Com relação à nossa metodologia de estudo, trouxe aqui essa figura para apresentar a metodologia. A gente pode ver aqui que tem 4 fases, e dessas 4 fases, as 3 primeiras elas foram mais relacionadas ao nosso mapeamento sistemático em si, e a última, que é a definição da taxonomia, foi mais relacionada à criação da taxonomia em si. Então, a gente primeiro teve um planejamento, onde a gente definiu a base de dados, a string de busca, critérios de seleção e também o protocolo da revisão. Então, em seguida, a gente fez a seleção de artigos, então a gente fez a leitura pelo abstract, leitura completa, fez também snowballing e também incluímos outro estudo que nós identificamos. Em paralelo a isso, a gente fez também a extração dos dados desses estudos, então a gente fez também uma planilha com os dados extraídos, nós identificamos alguns campos para extrair e também a análise desses dados. E após isso a gente fez a definição de taxonomia com base nesse mapeamento sistemático. Então a gente fez a definição, a gente fez uma revisão e também já um refinamento inicial, onde a gente já escolheu algumas faltas que eram duplicadas e chegamos a um conjunto final aí de 130 faltas e 7 categorias, conforme eu vou apresentar mais na frente. Com relação à seleção da base de dados, nós selecionamos 2 bases de dados, que foi a base da ACM e a base da Scopus. Nós definimos algumas questões de pesquisa para delinear nosso estudo. A primeira delas é quais faltas ocorrem em microserviços. A segunda é como são classificadas as faltas que ocorrem em microserviços. E a terceira é quais são as características da arquitetura de microserviços que são mais propensas a faltas. Então a gente definiu também um string de busca. A gente tentou pegar sinônimos de microserviço, sinônimos de falta e sinônimos de taxonomia. Definimos alguns critérios de seleção. Nós dividimos aí entre critérios de inclusão e critérios de exclusão, como por exemplo de inclusão, artigos que discutem faltas em microserviços, e como exemplo de critério de exclusão, artigos que não discutem explicitamente discussões sobre microserviços. Agora mostrando um pouco sobre alguns dos nossos resultados obtidos até o momento.
eu trouxe essa figura para apresentar um pouco sobre uma visão geral dos nossos resultados do mapeamento sistemático. Então, lá na nossa seleção de artigos, a gente tivemos 3 atividades, né? Que foi a pesquisa na base de dados, o snowballing e outras fontes. Então, na pesquisa, né, da base de dados, a gente identificou no começo um total de 1.153 estudos, dos quais 844 eram da ACM e 309 da Scopus. Nós removemos os duplicados, que deu um total de 73 duplicados. E aí em seguida a gente fez a leitura pelo abstract e tivemos um total de 72 artigos aceitos, dos quais 24 eram da ACM e 48 eram da Scopus. E depois fizemos a leitura completa desses 72 artigos, dos quais a gente selecionou 16, que foram 6 da ACM e 10 da Scopus. No snowballing a gente identificou um total de 511 estudos. Fizemos a primeira seleção pelo abstract, onde selecionamos 16 estudos. E em seguida fizemos a leitura completa, onde nós selecionamos um total de 11 estudos. E por fim, nós tivemos também a inclusão de outros estudos. Nós incluímos um estudo para compor o nosso mapeamento, e aí tivemos um total de 28 estudos selecionados, né? Então aqui a gente trouxe essa figura para apresentar essa distribuição. Então foram 16 estudos selecionados a partir da nossa pesquisa nas bases de dados, 11 estudos selecionados a partir do snowballing e um estudo de outras fontes que nós incluímos. Com relação à identificação das faltas, baseado nesses 28 estudos que nós tivemos, nós identificamos no início 183 faltas, e quando a gente fez a revisão e eliminamos as faltas duplicadas, nós tivemos 130 faltas que podem estar relacionadas a aplicações baseadas em microserviços. Dessas 130 faltas, nós tivemos 39 que já eram classificadas em 16 categorias, as quais eu apresentei aí abaixo. Então, as que foram classificadas nessas 16 categorias. Então, coloquei essas categorias e também a quantidade de faltas classificadas por cada categoria. Então, aqui a gente traz a distribuição das faltas pelo número de estudos. Então, a gente viu que das 130 faltas, 106 delas foram citadas em um estudo. Uma das 130 faltas foram citadas em 5 estudos diferentes. Uma falta dos 130 foram citadas em 4 estudos. E 22 faltas foram citadas em 2 estudos. Então, aqui eu coloquei também exemplos de falta para cada uma dessas distribuições. Com relação à taxonomia de falta proposta, a gente definiu inicialmente a gente definiu primeiro algumas categorias, certo? Para nossa taxonomia, como por exemplo, faltas de hardware, faltas de segurança, faltas de aplicações, faltas de banco de dados, faltas de interoperabilidade, faltas de autenticação e autorização e faltas de entrada de dados. E aí, para propor essas faltas, essas categorias, a gente se baseou tanto nas categorias já propostas anteriormente. Então, por exemplo, para propor a categoria de faltas de hardware, a gente se baseou nas categorias da literatura, que foram uso de hardware e recursos físicos. E as demais, que a gente não se baseou, a gente tentou criar essas categorias com base nas definições das faltas que a gente identificou. Então, por exemplo, faltas que eram relacionadas ali, que a gente via que era relacionada à segurança de uma aplicação baseada em microserviços, a gente considerou elas como faltas de segurança. E aí a gente teve aí, nessas novas 7 categorias, né, a gente fez uma classificação de todas as faltas identificadas, e aí a gente trouxe aí essa tabela mostrando um overview. Então, a gente teve, por exemplo, as categorias que tiveram mais faltas foram as categorias de faltas de aplicação e faltas de hardware, com respectivamente 40 e 38 faltas. E as que tiveram menos faltas foram as categorias de entrada de dados, faltas de entrada de dados e faltas de banco de dados, que tiveram respectivamente 9 e 6 faltas. E aí também aqui eu coloquei uma falta para cada categoria, né, e a respectiva descrição dessa falta. Com relação às discussões, a gente estruturou as discussões com base nas questões específicas que a gente definiu. Então, para a RQ1,
A gente identificou um total de 130 faltas relacionadas a aplicações baseadas em microserviços, e a gente viu que algumas dessas faltas eram citadas por mais de um estudo, que mostra que essas faltas podem ser até mais recorrentes, né? Como por exemplo as faltas CPU ROG e Memory Lake. Com relação a RQ2, na literatura a gente identificou um total de 16 categorias, como gerenciamento de instância ou configuração de ambiente, que classificaram um total de 39 faltas das 130, e nós propomos 7 novas categorias na nossa taxonomia, e nós classificamos todas as 130 faltas nessas 7 categorias. Com relação a RQ3, na taxonomia que a gente propôs, a gente tem lá 130 faltas, que são organizadas nas 7 categorias, e cada categoria, né, o objetivo dela é agrupar um conjunto de características que estão presentes em aplicações que são baseadas em microserviços. Então, quando a gente olha para essas categorias, a gente viu que as categorias que tiveram mais faltas, como a gente viu, foi as faltas de aplicações e as faltas de hardware. Então, a gente pode ter uma indicação de que as características relacionadas à aplicação e relacionadas também a hardware, como uso de memória, uso de rede, elas podem ser mais propensas a causar faltas em aplicações baseadas em microserviços. Agora eu vou falar um pouco sobre o cronograma das atividades atuais e dos próximos passos. Então, já foram feitas, né, com relação às disciplinas, já foram cursadas 4 disciplinas. Nós já escrevemos e submetemos também artigos para o SBQS, para o SBES 2020, foram artigos publicados, e também já foi feito o estágio da docência na disciplina de verificação e validação. E aí no semestre atual, eu estou fazendo mais 2 disciplinas para complementar as 6 e fechar a grade de disciplinas. E aí desde no final de 2020 começou aí o mapeamento sistemático, fechamos aí agora nos últimos meses, né? E em paralelo a isso a gente fez a escrita e está fazendo agora a defesa da qualificação. Também esse mês vai ser feita a proficiência em inglês, e a gente fez também a escrita e a submissão do artigo para o SASH, envolvendo os resultados do mapeamento e da nossa taxonomia proposta. E para os próximos passos, a gente pretende fazer uma validação dessa taxonomia e um refinamento para poder ter uma proposta sólida para apresentar no WTDG na fase 2. E aí, após a proposta, a gente vai fazer uma definição completa, né, da taxonomia de faltas, baseado nessa validação e nesse refinamento, e aí então poder escrever e defender a dissertação. Com relação a artigos publicados, tivemos 2 artigos publicados, um no SBQS e um no SBES, ambos em 2020, com qualis B1 e A3 respectivamente. Com relação às considerações finais, nós identificamos um total de 183 faltas e 16 categorias através do mapeamento sistemático, e depois que a gente removeu essas faltas duplicadas, a gente teve um total de 130 faltas e continuamos com as 16 categorias. E dessas 130 faltas, somente 30 delas haviam sido classificadas na literatura, e por isso a gente propôs 7 novas categorias que pudessem ser generalizadas. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para reforçar. E aí, com essas categorias, a gente fez uma nova classificação, né? Então, as 39 faltas que já haviam sido classificadas foram reclassificadas, e as demais faltas que não haviam sido classificadas ainda, a gente fez a classificação. E aí, no final, a gente teve uma proposta, né, de taxonomia de faltas com um total de 130 faltas classificadas dentro das 7 categorias propostas. Com relação aos próximos passos, a gente pretende estar validando a taxonomia e estruturando ela em um site, né, para que a gente possa disponibilizar ela online. Talvez a gente possa até colocar alguns exemplos de falta, exemplo de como a gente pode injetar aquela falta para de fato dar um suporte ali para a atividade de teste, né? E a gente também pretende refinar essa taxonomia, né, deixar mais redondinha e talvez até subdividir mais, né? A gente está agora com uma taxonomia que tem categorias bem gerais, então a gente pretende até refinar um pouco melhor isso e talvez subdividir elas em subcategorias para fazer uma classificação melhor, e também
prover um mapeamento entre as faltas que a gente identificou, entre a nossa taxonomia e talvez requisitos funcionais ou não funcionais. Então, essas são as referências. Então, muito obrigado. Aqui eu deixei também um QR Code. QR Code, a gente tem todos os artefatos desse estudo, então tem as faltas identificadas, as categorias identificadas, tem o formulário de extração de dados e tem também a nossa taxonomia proposta. Então, muito obrigado.